prazer estar aqui. Eu sou o Santana RTV da Stoller do Brasil. Estamos aqui na região de Garça e vamos apresentar para você o nosso dia de campo virtual. Uma inovação na cafeicultura. E antes de nós começarmos a nossa fala, eu quero agradecer a Maffer pela oportunidade de podermos mostrar todas as nossas ferramentas nutricionais e fisiológicas para a cafeicultura. A Stoller é uma empresa multinacional, empresa americana. Nós estamos há quase meio século em atividades no Brasil. O importante é destacar, em agricultura, e no caso específico café, a nutrição e a fisiologia são duas ferramentas que devem ser bem empregadas e elas são muito responsivas. E quando nós falamos de fisiologia, nós falamos o uso de 3 hormônios promotores de crescimento, que é a citocinina, gibberelina e auxina. São os hormônios que promovem o crescimento na planta. E nós temos também alguns hormônios que inibem a planta, que é o ácido abscísico e o etileno. Mas quando nós falamos em manejo fisiológico, nós falamos em aplicar promotores de crescimento, hormônios que vão sinalizar para a planta, para que ela se desenvolva. E um dos principais produtos da Stoller é o Stimulate. O Stimulate é o primeiro produto no mundo com a combinação de hormônios, contendo na sua formulação os 3 hormônios promotores de crescimento: citocinina, gibberelina e auxina. Eles regulam, modulam e definem o desenvolvimento das plantas. E o mais interessante é que ele é um produto que pode ser utilizado durante várias fases do ciclo da cafeicultura. O Stimulate é um biorregulador sintético e registrado para a cultura do café. Ele traz vários benefícios para a cafeicultura, como por exemplo o aumento do sistema radicular, melhor ramificação, consequentemente nós temos mais pontos de frutificação, melhor enfolhamento, redução de estresse, qualidade de grãos de café. E aí tem um benefício que eu considero talvez o mais importante desse produto, que é aumentar o potencial fotossintético. E por que o Stimulate é um produto diferente? Existem inúmeros trabalhos de pesquisas em várias universidades, com vários cientistas, mostrando a eficiência desse biorregulador na cultura do café. Recentemente, o professor José Donizete Alves, professor doutor da UFLA, desenvolveu um protocolo de pesquisa e descobriu-se que o Stimulate aumentou em 42% o potencial fotossintético na cultura do café. Ou seja, o Stimulate aumenta a capacidade da planta em fazer mais comida. E além disso, nesse mesmo trabalho, o professor Donizete conseguiu um incremento de 10 sacos a mais por hectare. Aumentar o potencial fotossintético, ao meu ver, é um dos maiores benefícios que esse produto pode trazer para você, cafeicultor. Isso é trazer para a planta maior eficiência e dessa forma explorar o seu potencial produtivo. É importante destacar que a planta está no ambiente. E estando no ambiente, ela está sujeita a mais de 53 fatores estressantes. Esses estresses são chamados de estresses bióticos e abióticos, que interferem diretamente no desenvolvimento e, consequentemente, na produtividade final. E agora, então, eu passo
a palavra para o Gustavo Guerreiro, engenheiro agrônomo da Maffer, que vai mostrar todo o manejo nutricional e fisiológico utilizado aqui nessa lavoura. Muito obrigado por enquanto. Obrigado, Santana, obrigado, Stoller. Nós estamos aqui na Fazenda Emanuel, de Carlos Eduardo Crude e Fábio Crude, para mostrar para vocês o que foi feito com as soluções fisiológicas e nutricionais da linha Stoller. Para começar, durante o ano agrícola da planta, logo após a florada ou quando ele começa o seu ciclo fenológico, o café precisa ter um equilíbrio de hormônios e equilíbrio principalmente de micro e macronutrientes. Essa lavoura, ela vem sendo tratada com o produto Stimulate. O Stimulate é um hormônio registrado para café e é um hormônio que promove um equilíbrio de toda a parte fisiológica da planta, fazendo com que ela inicie os processos antecipadamente e melhorando principalmente o enfolhamento, o enraizamento e principalmente a formação de novas gemas. Nós sabemos que durante o ano agrícola e durante o ano fenológico do café, de setembro a fevereiro, nós teremos a emissão de novas gemas produtivas, como é o caso dessa planta, e nós precisamos então colocar o que a planta precisa. Primeiro, logo que nós fazemos a primeira aplicação, seja na pré ou na pós-florada, nós colocamos o da café e o Stimulate. Para quê? Para estimular a planta a iniciar o seu processo e para que a planta também tenha os elementos micronutrientes para poder desenvolver todo o seu potencial produtivo. A planta, ela precisa fazer fotossíntese, porque ela é um ser autotrófico que produz o seu próprio alimento. Para produzir seu alimento, ela tem que estar em equilíbrio, tanto de hormônios quanto de aminoácidos, proteínas e principalmente os macro e microelementos. Macroelementos nós colocamos através do NPK e através da calagem, cálcio e magnésio. Porém, tanto o cálcio como o magnésio são um pouco difíceis de sair do solo e vir até a planta. Para isso, nós colocamos então ele na forma de Stoller Magnésio. O Stoller Magnésio promove o crescimento das plantas e principalmente ajuda a evitar a escaldadura. Nós precisamos estar com magnésio equilibrado na planta para evitar possíveis escaldaduras em épocas de calor. A escaldadura está ligada não só à deficiência de magnésio, mas também à deficiência de potássio, que ela não faz a regulação osmótica. O da café, ele é completo, mas às vezes nós precisamos colocar um elemento simples, como o Stoller Boro ou Stoller Magnésio, para fazer o equilíbrio. Nós sabemos que o boro é muito bom e muito bem assimilado quando aplicado no solo, mas se a gente fizer, como nessa lavoura, várias aplicações, sempre pegando todas as folhas e reaplicando o boro 3, 4 vezes no ano, esse boro vai ficar nessa folha, ele não vai sair dessa para vir para essa, mas ele vai estar aqui e quando na base dessa folha ocorrer a diferenciação floral e depois o florescimento, o cálcio e o boro estarão aqui. Então cálcio, calcário, boro, via foliar, através do soliboro. Nós temos o 7 mix. O 7 mix é cálcio e boro. Aplicado na pré-florada, às vezes não dá tempo da planta sintetizar. Nós podemos aplicá-lo antes. Cálcio vai ser um elemento que muitos vão falar, não adianta aplicar via folha. Qual o problema de aplicar? Interfere em alguma coisa na planta? Não. Tem boro? Tem. A planta precisa de boro? Precisa. Então eu faço a minha análise de folha dos produtores e faço a recomendação de acordo com
o equilíbrio que essa planta precisa. Esse equilíbrio, nós fazemos uma análise foliar em setembro, outubro. 60 dias depois de 2 aplicações dos produtos, nós fazemos uma outra. E nesse momento, em janeiro, é que nós fazemos a correção e indicamos às vezes até ao produtor que ele precisa fazer o equilíbrio do seu potássio, o equilíbrio do seu cálcio. E então, nesse momento, nós podemos fazer às vezes a aplicação de 7 mix ou de outro elemento como o magnésio. E o magnésio é fácil. Quando chega o mês de fevereiro, se tiver deficiência, vai aparecer. Todo mundo conhece, é fácil encontrar a deficiência de magnésio. Porém, se lá em janeiro nós tivermos a deficiência aparente de magnésio, nós já perdemos 2 meses ou 3 meses de vegetação sem a presença do magnésio. Magnésio é extremamente importante na fotossíntese. Sem o magnésio nós não temos fotossíntese ou temos ela diminuída. Às vezes nós podemos ter uma planta verde, o nitrogênio está jóia, mas está faltando um outro elemento. Aquele elemento que está faltando limita a sua produtividade. Se você quer fazer com que a sua planta apresente o seu máximo de produção e tenha então produtividade, a gente precisa, durante o ano agrícola, equilibrar todos esses elementos. O Dacafé é um dos únicos produtos que tem no mercado que tem molibdênio. O molibdênio é extremamente importante no ciclo do nitrogênio dentro da folha. A planta absorve fácil o nitrogênio, mas aqui dentro da folha, para ele ser trabalhado, precisa de molibdênio. Nessa propriedade tem aplicação de pelo menos 2 de estimulate e 3 de Dacafé. Escalonados com o quê? Com boro, magnésio e às vezes o 7 mix, se assim permitir. Falando também sobre um elemento que é negligenciado ou que todos na região têm medo, que é o manganês. Por quê? A maior parte das análises de folha dá altos níveis de manganês. Esses altos níveis de manganês são porque os nossos solos são ácidos. Mas às vezes o produtor coloca quantidade muito grande de calcário e esse calcário em excesso impede a absorção desse manganês que está no solo. O que acontece? A planta apresenta amarelecimento das folhas, mesmo tendo altos níveis de nitrogênio na folha. Nós já encontramos análises foliares com 32, 34% de nitrogênio, mas com deficiência de manganês. Essa deficiência de manganês deixou a folha amarelada. Então, a análise de folha em setembro, outubro, no início do ano, ou do ciclo fenológico, é importante para que a gente saiba o que a gente tem e o que a gente precisa oferecer para a planta para que a gente possa colher mais. A planta está aqui, é uma máquina de produzir. Nós precisamos saber pilotá-la. Obrigado. E por fim, quero agradecer aqui a participação do Gustavo Guerreiro, engenheiro agrônomo da Maffer. Eu gostaria de agradecer, além da Maffer e da Stoller, também o Carlos Eduardo e o Fábio, produtores, que cederam a propriedade para a gente fazer esse dia de conhecimento. E lógico, um agradecimento especial a você que está nos ouvindo nesse momento. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado e até uma nova oportunidade.